Quem nunca assistiu à superprodução do filme Pearl Harbor? Uma história entre dois amigos pilotos de longa data que se apaixonaram pela mesma mulher, mas precisam deixar suas diferenças de lado quando os japoneses atacam a base naval de Pearl Harbor. Não tão romântico quanto o filme, nada de uma relação de amor e longe de um final feliz, a história de Pearl Harbor guarda detalhes de um dia trágico que marcaria para sempre a história dos Estados Unidos e dos poucos sobreviventes daquele dia de horror. Antes de ser usado como base militar pela Marinha Norte-Americana, Pearl Harbor era uma baía pouco profunda chamada pelos havaianos de Waimome, o que significa águas perolizadas no idioma nativo. O porto era utilizado principalmente para a produção de ostras e pérolas até o fim do século XIX. Os Estados Unidos e o Reino Havaiano assinaram um tratado de reciprocidade em 1875. Em 20 de janeiro de 1887, o Senado dos Estados Unidos autoriza a Marinha a alugar Pearl Harbor como base naval. Em troca, os havaianos obtiveram o direito exclusivo de exportar açúcar aos Estados Unidos sem taxas alfandegárias. A Guerra Hispano-Americana de 1898 e a necessidade dos Estados Unidos de manter uma presença permanente no Oceano Pacífico conduziram ao anexamento do Havaí. O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos, antes das 8 horas no domingo de manhã, em 7 de dezembro de 1941. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial no dia seguinte. A liderança militar japonesa se referiu ao ataque como Operação Havaí. O Império do Japão planejava o ataque como uma ação preventiva para impedir a Frota do Pacífico dos Estados Unidos de interferir em suas ações militares planejadas no sudoeste da Ásia contra territórios ultramarinos de Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos. Ao longo de 7 horas, houve ataques japoneses coordenados às Filipinas, Guam, Ilha Wiki dos Estados Unidos, Império Britânico da Malaya, Singapura e Hong Kong. O ataque começou às 7h48 da manhã, horário do Havaí. A base foi atacada por 353 aviões japoneses, incluindo caças, bombardeiros de nível de mergulho e torpedeiros, em 2 ondas lançadas por 6 porta-aviões. Todos os 8 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos foram danificados, com 4 afundados. Os japoneses também afundaram ou danificaram 3 cruzadores, 3 contratorpedeiros, um navio de treinamento antiaéreo e um lançador de minas navais. 188 aviões dos Estados Unidos foram destruídos, 2.403 americanos foram mortos e outros 1.178 ficaram feridos. Todos exceto o USS Arizona. Foram recuperados mais tarde e 6 foram devolvidos ao serviço e continuaram o combate à guerra. Instalações importantes da base, como a estação de força, doca seca, estaleiro, manutenção e instalação de armazenamento de combustíveis e torpedo, bem como os cais de submarino e o edifício de sede, também sede da seção de inteligência, não foram atacados. As perdas japonesas foram leves, 29 aviões e 5 mini-submarinos foram perdidos e 64 militares foram mortos. Kazuo Sakamaki, o comandante de um dos submarinos, foi capturado. O Japão anunciou uma declaração de guerra aos Estados Unidos no mesmo dia. Mas a declaração não foi entregue até o dia seguinte. No dia 8 de dezembro, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão, e em 11 de dezembro, a Alemanha nazista e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, que responderam com uma declaração de guerra contra a Alemanha nazista e a Itália.
Havia inúmeros precedentes históricos para ação militar sem aviso prévio do Japão, mas a falta de qualquer aviso formal, especialmente enquanto as negociações de paz ainda estavam aparentemente em andamento, levou o presidente Roosevelt a proclamar em 7 de dezembro de 1941 uma data que viverá na infâmia. Como o ataque ocorreu sem nenhuma declaração e sem aviso explícito, o ataque a Pearl Harbor foi posteriormente considerado nos julgamentos de Tóquio como um crime de guerra. Foi assim que o então presidente Roosevelt descreveu o dia 7 de dezembro de 1941 sobre o ataque em Pearl Harbor, no Havaí. 75 anos depois, cerimônias homenageiam os cerca de 2.300 soldados americanos mortos no bombardeio, que levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Aos 103 anos, James Donig, um dos sobreviventes mais velhos do ataque, oficial aposentado da Marinha Americana, estava lotado no navio USS West Virginia, um dos alvos do bombardeiro. O primeiro caça japonês que vi estava voando baixo e devagar. Quando passou perto de mim, disparou sua metralhadora, mas por sorte errou o ângulo. Havia uma trincheira bem atrás de mim. A guerra se tornou bem pessoal naquele momento, conta. O veterano descreve uma das cenas mais marcantes e chocantes que testemunhou seus companheiros ardendo em chamas, depois que o óleo armazenado nos tanques do navio começou a vazar. Antes de morrer, Lauren Brunner deixou claro que queria que seus restos mortais descansassem com seus companheiros caídos no bombardeiro de Pearl Harbor em 1941. Ele era um dos soldados americanos no USS Arizona, onde Brunner servia, então na época um jovem marinheiro de 21 anos. Brunner, que morreu aos 98 anos, era um dos últimos sobreviventes do bombardeiro. E durante uma cerimônia de aniversário de 78 anos do ataque, uma urna com suas cinzas foi depositada no fundo do mar onde o navio repousa. Atualmente, grande parte da base naval é considerada como um ponto de interesse histórico, sendo que foi instalado um memorial sobre os destroços remanescentes do navio USS Arizona. Neste memorial, há uma passarela com um chão transparente que permite aos visitantes a visualização de diversos pontos da embarcação. Também é possível notar que, mesmo 7 décadas após o ataque, o óleo armazenado nos tanques do navio continua fluindo até a superfície, deixando uma leve mancha sobre as águas.